Olá, eu quero responder algumas perguntas que geralmente são recorrentes. As pessoas fazem muitas vezes essa pergunta, então eu gostaria de tirar algumas dúvidas. A primeira delas é as pessoas perguntam assim: compensa fazer uma declaração conjunta, eu com a minha esposa, por exemplo? Isso vai depender. Quando for optar pela declaração simplificada, que você faz opção pelo desconto padrão, sempre compensa fazer a declaração de imposto de renda separado. O marido faz uma declaração e a mulher faz outra declaração. Quando a declaração é completa, essa resposta ela vai depender da renda e das despesas que essa outra pessoa tem. Então, o declarante ele tem a sua renda e tem as suas despesas. Daí você precisa analisar qual vai ser a renda tributável e quais as despesas dedutíveis com médico, dentista, hospital, com escola, dessa pessoa que vai declarar conjuntamente, para ver se essas despesas são maiores do que a renda dela. Porque se a despesa for maior do que a renda, então compensa fazer a declaração em conjunto. Caso contrário, compensa fazer separado. E a mesma resposta vale para os dependentes. Para você jogar na declaração completa um dependente, você precisa analisar qual é a renda tributável desse dependente e quais as despesas desse dependente, para verificar se compensa você fazer essa declaração em conjunto ou se compensa fazer separado. Uma outra questão é relativo à venda de imóveis. Muitas vezes as pessoas vão fazer declaração e daí elas querem jogar aquela operação da venda do imóvel no ato da declaração, mas isso não é correto. Quando nós vendemos um imóvel, nós precisamos declarar a venda daquele imóvel na declaração de ganhos de capital no ato em que se faz a venda do imóvel, porque a apuração do lucro imobiliário ela não é feita na declaração de imposto de renda normal, mas ela é feita no ato de venda do imóvel. Então, você vende um imóvel, por exemplo, neste mês, você já faz a sua declaração de ganho de capital e se houver imposto a pagar, você já vai pagar no mês seguinte, porque o vencimento é no mês seguinte ao da venda e não quando se faz a declaração. Porque se você deixar para fazer a declaração de venda do imóvel, quando você for fazer a sua declaração, muitas vezes o imposto de renda relativo àquela venda, daquele ganho de capital, já está vencido e você vai ter que pagar com multa, com juros e com correção. Uma outra questão é quando a pessoa possui duas rendas. Por exemplo, ele recebe aposentadoria e ele recebe de um determinado emprego que ele tem. E ele não estava acostumado com essas duas fontes de renda. E a pessoa, ele sempre recebeu restituição. Ele tinha uma só fonte de renda e toda vez que ele ia fazer a declaração, ele recebia restituição de imposto de renda. E daí, de repente, ele começa a ter duas fontes de renda e na hora que ele vai fazer a declaração, ele tem uma surpresa, porque ao invés de ele receber, ele vai pagar imposto. Daí ele fala assim: mas por que isso acontece? Isso acontece por causa de um fator. Quando você vai fazer a sua declaração, você tem um desconto padrão. E esse desconto padrão, ele só é utilizado uma vez. Só que acontece que a fonte pagadora, quando ela vai fazer a retenção do imposto de renda, ela considera aquele desconto padrão. A outra fonte também vai considerar aquele desconto padrão. Então, mensalmente, na hora que você está pagando aquele imposto de renda que é retido pela fonte pagadora, eles estão considerando duas vezes esse desconto padrão. Uma fonte considera uma vez e a outra fonte considera uma outra vez. Só que na hora que você for unificar aquelas duas fontes, na hora de você fazer a sua declaração de imposto de renda, esse desconto padrão só é considerado uma vez, razão pela qual, ao invés de você restituir, vai dar imposto a pagar. Ok? Eu espero ter auxiliado vocês em alguma coisa.